Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Prontos para a palavra de Deus? Vamos então à palavra. Essa é minha pregação. Em Tessalonicenses. Você não ama o Senhor? Demonstre amor para com Ele. Dê a Ele o louvor por quem Ele é. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Não fala aqui de problemas com bebida. Ser sóbrio se refere a estar presente, estar vigilante. Alguns estão dormindo de olhos abertos. Dê uma catucada no seu irmão, diga, você precisa acordar. Estão pensando nos problemas financeiros da China, nos investimentos. Assim, alguém pode estar acordado e não sóbrio. Amém? O elevador não vai para o último andar. Dizendo para você, esteja presente, principalmente com as pessoas que você ama. Ouvidos abertos. Ouvidos abertos. Os ouvidos não são aqui. Olhos abertos também, prestando atenção. Vestindo-nos da couraça, da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Quero que você veja a expressão capacete da esperança da salvação. Falei sobre isso na minha última pregação, antes de viajar, e eu disse que a palavra esperança é a palavra grega elpis. Para você lembrar, lembre de Elvis. E elpis não quer dizer o mesmo quando, como dizemos, espero que tudo vá bem, que tudo aconteça. Ou eu espero, essa esperança nunca é certa. Mas a esperança na Bíblia é uma positiva expectativa de bem no nosso futuro. Quando pensa no futuro, tem uma expectativa positiva de bem. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que por causa da salvação, e salvação é uma expressão muito rica, que não significa somente escapar do inferno, livramento dos perigos temporais, proteção, preservação, plenitude, paz e saúde. Amém? Na salvação, isso é incluído tudo. Jesus disse para a mulher hemorrágica, a sua fé a curou. Essa palavra é sozo, salvação. Assim, temos esse capacete, o capacete da salvação, a esperança que o mundo não tem, por não ser salvo. Não receberam, apesar de Jesus ter morrido por eles, mas você recebeu, você é salvo, e Deus quer que você tenha essa expectativa positiva do bem. Quando ouvir a mídia dizer que 1 em cada 5 singapureanos vão ter essa enfermidade ou aquela, seja o que for, deve estar seguro que o seu futuro é brilhante. Mesmo quando as coisas não estiverem bem, você estará passando pelo vale, mas não vai permanecer lá. Você vai somente passar. Você vai passar pelo vale e sofrer, mas não vai ficar lá. Vai sair do outro lado. E quando passar, o Senhor vai estar com você. Amém? Assim aqui, esse capacete é a expectativa confiante de que as boas coisas que acompanham a salvação virão. Tem que vestir esse capacete e nunca tirar, nem mesmo quando estiver dormindo. No meio da noite, quando acorda e sua mente começa a ficar preocupada, você tem que colocar esse capacete. No momento em que você desperta, naquele exato momento quando você desperta, o inimigo põe pensamentos. Mas essa é a hora que Deus fala comigo. Mas o inimigo pode semear pensamentos. Tem que dizer, diabo, isso não vai acontecer, porque eu sou salvo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Isso não vai acontecer. Boas coisas vão acontecer no meu futuro. Quando digo isso, não estou dizendo que os crentes não passam por tribulações. Os crentes passam por tribulações. Eu compartilhei isso com os irmãos da conferência da Hillsong, coisas que o pastor Brian passa, e os problemas que eu enfrento são por causa do ministério. Algumas tribulações, nós ministros, líderes de louvor, que estamos servindo ao Senhor
de forma mais integral na obra. Algumas coisas que passamos não precisávamos passar. Todos temos tribulações, mas algumas tribulações não precisávamos passar. Mas passamos por causa do ministério. E assim recebemos riquezas para compartilhar depois que passamos pelo vale. Me escutam? Assim, eu creio de todo o meu coração que, assim como Paulo disse, ele estava preso e disse: o que acontece comigo é pela expansão do Evangelho. E era verdade. Ele foi preso e cada vez que estava preso pelos soldados romanos, eles eram salvos. Quando eram salvos, perdiam a importância para o governo romano e eram substituídos por outros soldados, que também eram salvos. Foi seu testemunho. Amém? Paulo estava trazendo os soldados a Cristo. Glória a Deus. Paulo disse: nas minhas prisões vejo a confirmação do Evangelho, a salvação, a expansão do Evangelho. Amém? Mas o desafio que temos, eu quero falar a respeito disso. Existe um grande problema que eu compartilhei um pouco na conferência da Hillsong, quando estávamos no momento da oferta. Eu fui designado para falar sobre ofertas naquela noite e compartilhei um pouco. Um dos maiores problemas que temos quanto à expectativa positiva de bem é porque ouvimos muitas pregações e ensinamentos falando que o que semeamos, colhemos. Tanto que temos medo e, mesmo hoje fluindo em Deus, nos preocupamos com as sementes que semeamos no ano passado, nos últimos 5 anos, no mês passado, que um dia vamos ter que colher. Pensamos que vamos colher o mal. Como podemos ter uma expectativa positiva se cremos que aquilo que semeamos, colheremos? Pastor, mas isso está na Bíblia. Está mesmo. Está na Bíblia. E eu tenho visto exemplos, não somente na Bíblia. Temos, por exemplo, na Bíblia, Amã. Ele era aquele sujeito mau, o conspirador que odiava os judeus e planejou exterminar o povo judeu. Um Hitler da antiguidade. Na história de Esther, ele odiava o tio de Esther, Mardoqueu. Ele não gostou porque Mardoqueu não se curvava a ele. Ele era um homem importante. E porque Mardoqueu não se curvou a ele, ele odiou ainda mais o povo judeu. E a Bíblia diz que ele construiu uma forca de 50 côvados de altura para enforcar Mardoqueu. E você sabe o que aconteceu na história de Esther? Amã foi enforcado na forca que construiu. Isso é colheita. Vocês me escutam, irmãos? Oséias disse assim. O chinês diz: Oséias foi um profeta. Porque semearam vento e cegarão tormenta. O que semeia você colhe. Amém? Amém? Davi semeou adultério. Seus filhos cometeram adultério abertamente. Davi cometeu em segredo, seus filhos abertamente. Davi fez com que o marido de Betseba fosse morto. Seu nome era Urias. O filho predileto de Davi foi assassinado. Matou numa batalha e morreu numa batalha. O que semeia, você colhe. Pastor, Davi era um homem de Deus, não era como Amã. Eu sei disso. Todas essas ilustrações que eu estou dando para você estão no Antigo Testamento. Você percebeu? Todos os exemplos que eu dei estão no Antigo Testamento. Oséias, amém, a história de Amã, Davi, continua se aplicando ao mundo, como Roma, por exemplo, no ano 70, a destruição de Pompeia. Deixe-me afirmar que ainda acontece. Os que não têm Cristo colhem o que semeiam, bom ou mal. Me escutam? Quando eu olho para você, eu sei disso porque eu vivi isso alguns anos atrás. Eu ficava esperando quando meu pecado ia me alcançar.
O mal sempre nos alcança. Mas eu quero afirmar que Jesus na cruz destruiu esse mal. Nós não vamos colher o mal. Nós colhemos as boas coisas que Jesus semeou na cruz. Isso não significa... Eu disse algo agora muito poderoso. Eu sei que essa minha mensagem vai ser uma das que são muito criticadas, porque os críticos não vão escutar a mensagem completa. Eles não vão fazer isso. E vão dizer que o pastor Prince disse que não se colhe mais o que se semeia. Não. No mundo continua sendo assim. Eu disse, continua assim. Outro fato é esse, você nunca colhe exatamente a mesma porção que semeou. Já notou isso? É sempre maior. Amém? Mas, pastor, no Novo Testamento também diz que colhemos o que semeamos. Eu vou falar disso. Espera um pouquinho aí. Tenha paciência. Eu já vou abordar essa questão. Nós temos 3 horas de pregação para falar disso. Só brincadeira, não se preocupe. Semeia um vento, cega um tormenta. Agora, não quer dizer que não existam consequências. Consequências e colheita são coisas diferentes. Se você fuma e tem problema de pulmão, isso não é colheita, é consequência. Se você não tem consideração com as pessoas e as trata com desdém, e as pessoas se afastam e você não tem bons amigos, amém? O que é isso? Consequências. Você procura uma prostituta e contrai sífilis e diz, por que Deus não me protegeu? Isso são consequências. Não é colheita. Colheita é, eu não sei quando a colheita virá. A semeadura não é colhida imediatamente. Consequências são quase imediatas. As consequências vêm alguns dias depois. Eu me lembro quando estava na Marinha. Eu lembro que tínhamos um momento de descanso e de recreação em Taiwan. E meus amigos estavam aguardando para encontrar aquelas prostitutas. Elas estavam ali nas bicicletas dizendo, oi, oi, como vão? Muitas eram lindas. E eu me lembro que eu saí e meus amigos, eles eram meus amigos. E eles foram, depois voltaram falando chinês, dizendo, não podemos falar isso, nosso amigo está aqui. E ele é cristão. E eu disse, amigos, eu vou voltar para o navio. Eles ficaram alegres. Não sabiam que eu tinha entendido. Voltei para o navio e todos aqueles que estavam de serviço estavam no navio. E eles diziam, você é estúpido, você quer que eu vá no seu lugar? Alguns estavam de serviço porque tinham feito alguma coisa errada. Não entendiam por que eu tinha voltado para o navio no meu dia de folga. Voltado ao porto e ao navio, à embarcação. Eles não entendiam isso. Diziam Siawa, quer dizer, louco. Eu entrei e fui ler minha Bíblia. Não quero parecer espiritual, mas fiz isso. Li minha Bíblia, tinha bons livros cristãos e fiquei ali lendo. Vou dizer algo. Na viagem de volta, um a um dos meus amigos, não estou mentindo, pelo menos 3. Cada um veio a mim e disse, eu tenho sentido essa dor quando vou ao banheiro. Você acha que eu contraí? Outro veio a mim e disse, eu não sei o que aconteceu, mas não é a mesma coisa. Outro disse, eu não sei o que vai acontecer com essa doença se eu tiver, porque eu sou casado. Mas por um motivo muito estranho, eu nunca fiz aquelas perguntas. Pense. Para alguns é muito difícil de entender. Por quê? Por quê? Não precisava fazer essa pergunta. Amém, amém, irmãos. Eu não precisava fazer essa pergunta. Porque tinha vivido como Deus queria que vivesse. Tinha dito não a um prazer temporal. Agora experimento constante prazer. Amém? Amém? Eles se preocuparam. Mesmo os que não tinham sintomas se preocupavam. Isso é consequência, não é colheita. Certo? Em alguns dias as consequências aparecem.
Mas a colheita é diferente. Eu tenho visto muito julgamento no corpo de Cristo. Quando algo acontece, as pessoas dizem, eu não sei o que aconteceu, mas nunca se sabe, né? O que ele fez no passado. O mal sempre aparece. O que semeia, colhe. E alguns pregadores ainda dizem assim, não vos enganeis, o que o homem semear, isso também colherá. Tem que dar essa ênfase. Aí vem uma expectativa de mal para o futuro. Como pode vestir o capacete da esperança da salvação? Se é assim que você crê. Mas, pastor, isso está no Novo Testamento. Em função do tempo, eu vou dizer agora, somente ocorre em duas ocasiões. Uma fala de semear e colher. Existe uma terceira, mas duas são mais importantes. Uma fala de semear e colher dinheiro. Vejamos aqui em 2 Coríntios 9, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. O contexto fala de finanças. Quanto a finanças, sim, Deus diz, você pode ser um crente, mas Jesus foi feito pobre para que você, por sua graça, seja rico. Está no capítulo anterior a esse. O contexto inteiro é finanças. Deus diz, quão rico você quer ser? Você decide, se semear pouco, pouco ceifará. Se semear abundantemente, abundância ceifará. Crentes pão duros não prosperam. Me escutam, irmãos. Tem pessoas que são pecadoras, mas são generosas e prosperam. Esse é o princípio da semeadura e da colheita. Repito, esse é o princípio da semeadura. Se aplica à oferta, eu podia falar e mostrar mais na Bíblia. E a outra ocasião é quanto à semeadura da palavra. Certo? Marcos 4. Disse Jesus, não percebeis essa parábola. Como entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia... O quê? Agora mesmo estou semeando a palavra na sua vida. Estou crendo em grandes resultados, crendo que Deus vai dar uma colheita abundante. Estou crendo que Deus dará a você um grande futuro, porque estou semeando a palavra de Deus em você. A outra referência está em 1 Coríntios 15 e fala do seu corpo. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Fala que quando Cristo voltar, teremos um novo corpo. Mas note que o corpo da colheita será diferente do corpo semeado. É semeado em corrupção, ressuscitará incorruptível. Semeado em desonra, ressuscitará em glória. Semeado em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeado no natural, ressuscitará sobrenatural. Só se aplica a essas situações. Mas, pastor, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Vejamos o que diz Gálatas 6, versículo 7. É assim que diz em Gálatas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Soa como se isso ainda se aplicasse ao crente. Está no livro de Gálatas, certo? Estão vendo? Por favor. Porque meu programa tem segmentos de 20 minutos, eu vou repetir, porque a cada 20 minutos eu tenho que repetir. Porque a minha audiência pode não ter escutado os 20 minutos anteriores. Por causa disso, eu repito para que não digam que eu não disse que semear e colher não existem. Existem consequências. Houve um homem que há 38 anos não andava. Não sabemos qual o motivo da sua paralisia. E a Bíblia não diz. Mas Jesus o curou no tanque de Betesda. O Senhor é maravilhoso. Os famosos e ricos, quando vão a uma cidade, mandam fazer uma fila especial para os famosos e para os ricos. Os iguais se atraem. Jesus, de fato, é rico. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas quando entrou em Jerusalém, foi diretamente para Betesda, onde colocavam os enfermos e impotentes. Te amo, Senhor. Esse é o nosso Jesus. Amém? Lá ele viu aquele homem paralítico por 38 anos e Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. E ele andou. Mais tarde, Jesus o viu no templo e disse isso para ele: eis que já estais são. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior.
Outra versão diz, não te aconteça algo pior. Não peques mais para que não te suceda. Dinomai no grego, aconteça. Não peques mais. Alguém diz, isso que o senhor leu não é semeadura e colheita? Veja bem o que aconteceu. Lê com cuidado. No grego é a palavra amartano, que quer dizer um certo ato pecaminoso. Um verbo. Não é amarte, que é um substantivo. Era um tipo de pecado que Jesus disse para que ele não cometesse mais. Você está são, não cometa de novo. Não sei por que ele não andava. Não sei a razão, mas eu sei que a sífilis, uma doença sexualmente transmissível. A sífilis pode causar paralisia no homem, em casos extremos, impedindo-o de andar. Ok? Podia ter sido isso. Eu não sei. Não estou julgando essa pessoa porque a Bíblia não revela qual o pecado. Mas Jesus falou amartanô, que é um verbo, uma ação. Você foi curado. Não cometa mais esse pecado. O pecado tem consequências. Em Gálatas 6, vamos ver qual é o contexto. Certo? Esse é o contexto. Do 6 ao 10. Achei melhor projetar a página da Bíblia. Certo? Essa é a Bíblia. Ok. Já lemos, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas vejamos o versículo anterior para entendermos o contexto. Tudo deve ser interpretado no seu devido contexto. Repito, tudo deve ser interpretado no contexto. Versículo 6, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Todo o livro de Gálatas, onde está esse texto registrado, fala do povo de Deus, dos crentes da Galácia. Viviam na graça. Ou faziam isso, ou estavam misturando ou combinando lei e graça. Esse era o problema dos Gálatas. Você sabia que Paulo nunca chama os Gálatas santos? Até os coríntios ele os chama de santos, santificados. Mas nunca chama os Gálatas santos, porque haviam introduzido a lei. Queriam se aperfeiçoar através da lei. Ele nunca os chama de santos. Não os chama de santos em Gálatas. Interessante. Esquece. É interessante para mim. Ele não usa as expressões preliminares como das outras cartas, dizendo tudo é vosso, até mesmo escrevendo aos Coríntios, uma igreja carnal, ele dizia tudo é vosso, seja Paulo ou Apolo, tudo é vosso porque crê em Cristo e vocês pertencem a Ele, ele disse. A vocês não falta nenhum dom, vocês têm todos os dons, vocês não têm falta de absolutamente nenhum dom. Ele os encoraja e os chama de santos. Muitos conhecem 1 João 9, mas não conhecem 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho. Era uma igreja carnal. Eu disse, era uma igreja carnal. Mas em Gálatas, Paulo começa no capítulo 1, trazendo uma maldição dupla para todos que pregam outro evangelho. Não vou entrar nesses pormenores, mas diz que eles foram enganados. Mestres vieram e se introduziram. Eles foram enganados. Diga enganados. Paulo usa a expressão enfeitiçados, mesma palavra. Enganados, enfeitiçados. Amém? Enfeitiçados quer dizer, lançaram uma maldição. E eles foram enganados. Aqui ele diz, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens. Continua falando aqui de oferta. Certo? Vamos pular agora para o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não fala da semeadura ruim. Ou então não diria, não se cansem de fazer o bem, porque vocês vão colher coisas ruins. Não. Boas coisas, se não desfalecessem. A seu tempo, tudo que vocês semearem financeiramente, amém? Vocês vão colher. E, obviamente, ele fala daquele que ensina a palavra e deve receber os benefícios por ensinar a palavra de Deus, se referindo àqueles que ensinavam a graça na igreja da Galácia. Porque outros mestres vinham se infiltrando e ensinando o povo a se judaizar. E muitos davam dinheiro. Muitas vezes o motivo era o dinheiro. E Paulo está dizendo, vocês têm que dar àqueles que ensinam as boas coisas. Diz, o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Veja bem qual é o contexto. Versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Os versículos 6, 9 e 10 falam de ofertas. Então, os versículos que estão no meio devem se referir também às ofertas. Irmãos, escutem. Estou falando em contexto. O versículo 7 não pode ser tirado do contexto. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Quem semear também ceifará. Parece que se aplica de forma geral a tudo. Mas não é isso. Eles estavam sendo enganados. Os Gálatas estavam sendo enganados. Estavam semeando na carne, ou seja, aos esforços carnais. E estavam tentando, com esforço, produzir a santidade. E Paulo está advertindo, se fizerem isso, colherão a corrupção. Quando Israel disse, obedeceremos tudo que Deus ordenar. Deus pode mandar. Eles falavam isso na sua própria força. Eles semearam na própria carne, confiando na sua própria força. O resultado não foi santidade, mas um bezerro de ouro. O contexto aqui diz que semear no Espírito é a graça. Ok? Então, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, ou eterna vida. Você sabia que sua semente pode ser semente corruptível? Ou pode ser semente incorruptível? Deixe-me mostrar o que é essa corrupção. No contexto, semear na carne é alguém que é cheio de usura. Quem semeia no Espírito é alguém generoso. A Bíblia diz que o generoso colhe vida eterna, mas sabemos que com oferta não podemos comprar a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva. Então, o que quer dizer? Vamos a 1 Timóteo capítulo 6. Fala do mesmo, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, orgulhosos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. É um mandamento para vocês. Manda aos ricos que não sejam altivos, não sejam orgulhosos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas. Note a palavra, na incerteza, mas no Deus vivo, que nos dá abundantemente o quê? Todas as coisas. Para quê? Para delas gozarmos. Que proposta! Amém? É óbvio que é para a sua glória, mas aqui não diz que Ele nos dá todas as coisas para a sua glória, mas para delas gozarmos. Quando você goza as boas coisas, é para a sua glória. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, prontos para dar, compartilhar, que entesourem para si mesmo bom fundamento para o futuro. Dias ruins virão, dias de crise financeira estão à nossa frente, crises econômicas. Adiante, entesouramos para nós mesmos quando damos, para colher nos dias maus. Amém? Para que possam se apoderar da vida eterna. Percebeu? Está dizendo aqui que se somos generosos, temos vida eterna? Não, a vida eterna não pode ser comprada. A vida eterna foi o que Cristo conquistou por nós na sua obra completa. O que quer dizer isso? As versões tentam traduzir esse texto da melhor maneira que podem. A palavra aí, apoderar-se da vida eterna, é traduzida na Nova Versão Internacional. E assim alcançarão a verdadeira vida. Vida verdadeira. Outra versão diz, alcançarão vida real. Quando é generoso, alcança a vida real. Ou seja, vida verdadeira. Mas nós temos um problema aqui. No grego, a expressão vida eterna é literalmente aionios zoe. Aionios zoe. Aionios é eterno, zoe é vida. Em todos os outros lugares é traduzido vida eterna. Você vê que os tradutores tiveram um problema. Se colocassem vida eterna, as pessoas pensariam que dar traria vida eterna. Mas a resposta é muito simples. Está na palavra apoderar-se, alcançar. Você sabia que pode se apoderar de alguma coisa interna? Olhe para mim. Quantos já tiveram essa experiência? Alguém precisa de algo. E, secretamente, você ajuda. A pessoa não sabe que foi você.
Você abençoa a pessoa, você a vê à distância, ela está feliz, sorrindo, contando o testemunho, e você sabe que foi você que a abençoou. Isso significa que você foi roubado da sua alegria? Não. Quando você dá assim, quando dá dessa maneira, muitos experimentaram isso, você tem um sentimento interior de vida fluindo de você. Você colhe aquilo que você semeou. A vida eterna está em você, agora você já está colhendo nas suas emoções, se apodera da vida eterna. Você já experimentou isso? Eu sei que vocês não são pão duros. Essa igreja não é de mãos fechadas. Quando você abençoa alguém e sai, como é que você se sente? Isso é se apoderar da vida eterna. Voltemos para Gálatas 6. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, uma colheita corrompida. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Colheita interior. Amém? Você experimenta a vida eterna nas suas emoções e até no seu corpo. Jesus diz que se você é generoso, a lâmpada do corpo são os olhos. Quando é generoso, seus olhos brilham. Vemos algo similar em Provérbios, capítulo 22. O que vê com bons olhos será abençoado. Ou seja, quando seus olhos são bons, todo o seu corpo, é iluminado. O que isso nos diz? Que os generosos são saudáveis. Ok? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando der, priorize os crentes. Quando ofertamos para Israel, priorizamos os crentes. Nós enviamos os pastores lá para fazer uma pesquisa, para nos assegurarmos que os crentes estão recebendo nossa contribuição. Ajudamos a muitos grupos lá, mas uma porção damos especialmente para os domésticos da fé. Nós não damos só para os domésticos da fé, também para os descrentes. Aqui mesmo, na nossa terra, temos dado contribuições para as crianças que não têm dinheiro nem mesmo para comer uma refeição. Nós abençoamos e ajudamos. Abençoamos projetos comunitários, mas especialmente para aqueles que são domésticos da fé. Eles recebem mais, uma porção maior. Você quer uma emoção que nunca se acaba, nunca termina? Quer se sentir bem? Seja um contribuinte. Você quer uma emoção ainda maior? Seja alguém que contribui. Se você ainda quer se sentir melhor, seja um doador anônimo. Isso é difícil. Queremos dar e nos gloriar. Tudo bem, sou generoso, sou assim. Deus me mandou. Dá para você. Não é assim? Jesus disse, quando derem, não deixem que a sogra saiba. É isso que diz? Não, não é isso. Ele não disse isso. Não deixe a mão direita ver o que a esquerda faz. Ok? Está entendendo até aqui o contexto? Eu disse, quem semear na carne colherá corrupção. Veja agora 1 Pedro. Sendo de novo gerados não de semente corruptível. Veja bem, semente pode ser corruptível. A propósito, a palavra corruptível no grego é um adjetivo, ao passo que em Gálatas é um substantivo feminino. Apesar da diferença, é a mesma raiz no grego. A semente pode ser corruptível e pode ser incorruptível. Homens, se o médico diagnosticar você como alguém que não tem semente ou com semente corruptível, eu lhe digo, a palavra de Deus pode dar a você uma semente incorruptível. Não fique chocado. A palavra semente aqui é esperma. Aqui a palavra é esperma. Por isso eu disse o que disse. Vocês são bem jovens, não são inocentes. O que o senhor está dizendo? Veja, a palavra de Deus impacta as suas partes mais íntimas. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. No versículo 25 diz que essa palavra vos foi evangelizada. É o evangelho. Até os 10 mandamentos são a palavra de Deus. Mas foram para aquela época. A graça é a palavra de Deus para agora. Amém? Estão aprendendo? O fato é esse, irmãos.
Veja bem, por que estou compartilhando isso com vocês agora? Porque vejo pessoas que eu gosto, que eu amo, eu olho para o corpo de Cristo, olho para a audiência. Uma das coisas que eu gosto de fazer é olhar para a audiência, seja aqui no templo ou seja através da televisão. Eu gosto de olhar para o povo. Eu escuto pregações que são muito duras, pregações que não produzem esperança. E o povo, quando escuta, se sente, na verdade, condenado, se sente mal, se sente para baixo. E essa não é a vontade de Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que semear vai colher. Eles são crentes, se arrependem do que fizeram. Eles já se arrependeram do que fizeram no ano passado. Mas tem medo que um dia, pum! Não existe nenhuma colheita ruim para o seu futuro. Desculpa se você espera por isso. E a culpa é daquele que ama você. Com sua morte na cruz, ele deixa você colher o que ele semeou. Amém? Porque ele colheu o que você semeou. A tormenta não virá. Você viu a tormenta na cruz? Houve trevas por 3 horas e uma tormenta de juízo. O salmista messiânico disse, ondas e mais ondas. Retratamos isso no vídeo que produzimos. Você deve saber que essa foi a tempestade que ele colheu. Quando a Bíblia diz que ele foi ferido por nossas transgressões, podemos dizer que foi ferido por nossas semeaduras. Colheu o que semeamos, para que ceifemos o que ele semeou. Pastor, com isso só tira a nossa responsabilidade. Não, isso é o Evangelho. Estamos experimentando o que outro semeou. Onde está a confirmação bíblica disso? Vou dar um versículo que muitos não sabem onde está. Está pronto? João, capítulo 4. Porque nisto é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia e outro que ceifa. Você já leu isso? Um semeia e outro colhe. Quem disse isso? Eu disse que muitos não conhecem esse versículo. Pulam o versículo. É possível um semear e outro colher. Mas conhecemos. Não erreis, Deus não se deixa enganar. O que alguém semeou, colherá. Não vai ser sua sogra, não vai ser o seu sogro. Mas você vai colher, não seu patrão, não alguém que você odeia. Você vai colher. Verdade? Mas já escutou isso? Um semeia e outro colhe. Jesus disse isso. Gostou? Ele se referia a todas as sementes da palavra que foram semeadas em Samaria. Esse é o contexto. Quem semeia recebe galardão. Você já pensou que quem semeia recebe galardão? A geração depois da vinda de Cristo são uma geração de colheita, de ceifa. Está colhendo o que os profetas de Israel semearam. De alguma forma, de algum jeito, alguém está semeando, não é verdade? Jesus disse que você é a geração da ceifa. E o que ceifa recebe galardão. Eu gosto disso. Quando Jesus diz galardão, é salário. Muitas vezes o seu salário não vem da igreja, vem de alguém que o Senhor levanta para prover. Talvez um pastor que esteja servindo um lugar distante e você pensa que foi esquecido. O corpo de Cristo esqueceu você, você está servindo fielmente, mas o povo que você serve não tem dinheiro. Deus pode levantar alguém para sustentá-lo. Alguém em algum lugar para abençoá-lo. É incrível, tenho visto acontecer. Voltemos a João. E ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um semeia e outro ceifa. Vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam. Se referia aos profetas. É bonito Jesus mencionar os profetas. Outros trabalharam. Reconheceu o trabalho deles. Eu amo o Senhor. E vós entrastes no seu trabalho. Ele estava dizendo, vocês estão colhendo o que outros semearam. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho para os nossos amigos e eles não respondem. Alguns meses depois, uau, chega a colheita. Estão na igreja. Aquela pessoa está na igreja? Sim. Mas como eu preguei tanto para ele? Era tão rebelde, era contra Cristo. Está na igreja agora? Quantas vezes ouvi isso? Eu encontro muitas pessoas que estão na igreja agora, mas quando pregava para elas, era como um muro de pedra. Hoje estão na igreja. Muitas vezes você semeia
mas são outros que colhem. Escuta. O fato é este. O ditado é esse: uns semeiam, outros colhem. Mas o Senhor está vos levando a entender uma grande semeadura. A semeadura dos pecados do mundo. E uma grande colheita que aconteceu na cruz. Um semeia e outro colhe. E alguns são como os confortadores de Jó. Veja aqui. Olhe para mim. Lembra dos confortadores de Jó? Ele tinha 3, certo? Bildade, Zofar e Elifaz. Zofar argumenta de um ponto de vista legalista. Ele pensava que Deus era um Deus legalista e executor. Mas Deus é um benfeitor liberal e generoso. Deus não está contra você, Ele é por você. Ele era um péssimo amigo. Ficava dizendo, Deus está julgando por causa disso ou por causa daquilo. O outro é Bildade. Bildade argumenta sobre os pais. A tradição dos pais. A tradição dos pais. Ele dizia, Jó, você deve ter violado a tradição dos pais. O último, Elifaz, argumenta a partir daquilo que havia visto, a partir da experiência, daquilo que tinha contemplado e experimentado. Tem amigos assim? Você sabe o que ele teve a audácia de dizer para Jó? Veja o que ele disse. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Em outras palavras, Jó, você deve ter semeado iniquidades. Agora está colhendo. Você semeou problemas em algum lugar, Jó? Eu tenho visto. É fácil de ver as coisas nos outros. Até que acontecem com você. E alguém diz, você semeou algum mal. Como se sente? Como alguém se sente? Somos conscientes do pecado. Os discípulos de Jesus viram um homem que nasceu cego, nasceu assim. Esse homem pecou? Perguntaram a Jesus, para nascer cego ou foi o pecado de seus pais? A primeira parte era inteligente. Ele pecou, por isso nasceu cego. Deve ter pecado no ventre da mãe. Chutou com muita força. O outro argumento é, seus pais devem ter pecado. Eu amo a resposta do Senhor. Nenhum dos dois. Não vim para isso. Enquanto estou aqui, eu sou a luz do mundo. Eu amo demais a resposta de Jesus. A resposta é sempre levar as pessoas até Jesus. Eu sou a luz do mundo. Existem trevas, eu sou a luz do mundo. Não precisa saber por quê. As pessoas gostam de investigar. Até que se refere a eles. Mas não vamos falar sobre isso. Não precisa. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para falar dessas pessoas. Vejamos aqui, certo? É possível acreditar na semeadura e na colheita e usar para condenar as pessoas, roubando o capacete delas, tirando delas o capacete. Escute, não importa o que você fez no passado. Hoje pode ser um novo dia para você. Amém? Quando você receber Jesus, eu prometo que não vai ter mais uma colheita fracassada. Mas garanto que terá uma outra colheita. Colheita abundante. Uma colheita que o mundo não pode tocar porque é incorruptível. Vem de uma semente incorruptível. As bênçãos são incorruptíveis. Amém? Está vindo na sua direção. Na sua direção. A galeria está calada. Está vindo na sua direção. Na sua direção. Se arrependeram, aleluia. Para os que estão na galeria, na sua direção. Parece que estão no céu. E estão mais próximos do céu. A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Aí vocês estão na galeria. Deixe-me concluir, ok? Esse argumento que você semeia tomate e colhe tomates é verdadeiro, mas precisa ver outro lado, que está no Antigo Testamento. Veja aqui, Salmo 126. Quem semeia lágrimas, colhe alegria. Você já leu? Não parece que você colhe o que semeia. Você semeia lágrimas e colhe um rio. Correto? Sempre colhemos mais do que semeamos. Mas aqui está o porquê
de tudo isso está acontecendo está no versículo 1 do capítulo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Grandes coisas fez o Senhor. Se refere a Jesus, transformando o cativeiro, se tornando cativo. No momento que ele foi preso no jardim, ele nos libertou. Se tornou cativo aquele que era verdadeiramente livre. Não havia culpa para ele, ele não conhecia pecado, ele não cometeu pecado, nele não havia pecado. Mas se tornou cativo para nos libertar. Por isso amo e exalto o seu nome onde quer que eu vá. Assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, Sião sempre se refere ao povo da graça, não o Sinai. Nossa boca se encheu de riso e de cântico. E o mesmo Salmo diz que esse povo, mesmo quando chorava, não colhia o choro, colhia algo positivo, algo bom, regozijo no futuro. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. A Bíblia diz que isso é semente preciosa. Vamos acelerar por causa do tempo. Me acompanham até aqui? Bem, o fato é esse. O que nos diz o Sermão da Montanha? Jesus disse, bem-aventurados. Muitos conhecem o Sermão da Montanha na perspectiva de Mateus. Vou mostrar a narrativa de outro escritor. Ok? Ambos são inspirados. Só para você saber. Olhe e veja se você entende. Ambos são o mesmo Sermão da Montanha. Lucas capítulo 6. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Tudo porque ele veio. Eu disse, ele veio. E ele diz, ei, vocês que têm fome, serão fartos. Ele não está dizendo que os famintos tinham que continuar a ser famintos. Mesmo na narrativa de Mateus capítulo 5, ele diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou satisfeitos. Saciados, satisfeitos. Nós continuamos tendo fome e sede de justiça? Por que você continua tendo fome por aquilo que você já tem? Mas para o povo daquela época ele disse, serão satisfeitos. Porque ele iria dar a dádiva da justiça. Amém? Quando você quer ser satisfeito? As pessoas dizem, fiquem sempre tendo fome de justiça. Nós já fomos saciados. No Evangelho de Lucas, ele fala do agora. Bem-aventurado você que chora agora. Sabe por quê? Você vai sorrir. Bem-aventurado você que está sofrendo agora. Será liberto. Porque ele veio. Ele veio. Ele veio. Ele veio. O Senhor já veio. E porque ele veio, tudo mudou. Deixe-me concluir. Eu sei que muitas pessoas usam esse versículo para ajudar as pessoas, usam o versículo bem intencionados. O que o homem semear, isso colherá. Tentam produzir uma vida santa, mas santidade não é produto do medo. Uma vida santa é produzida pela revelação do amor de Deus. Você ora para que eles compreendam a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo para que sejam cheios da plenitude de Deus. Quando aconteceu a Guerra do Golfo nos anos 90, as pessoas correram para as igrejas na América. Procuraram as igrejas. As igrejas tinham muita gente nos cultos. Depois que a guerra acabou, o povo sumiu. Não conseguimos prender as pessoas pelo medo. Requer uma revelação de Cristo e do seu amor. Amém? Vou concluir. Todos nós conhecemos aquele anúncio. Deus disse em Jeremias, eis que faço novas todas as coisas. Diga novas. Não como a aliança que fiz com seus pais quando saíram do Egito. Não mais aliança legalista, mosaica, mas uma nova. E termina dizendo assim, serei misericordioso com as suas iniquidades, certo? Essa nova aliança é repetida muitas vezes no livro de Hebreus. Mas de onde veio? Apareceu pela primeira vez no livro de Jeremias. Jeremias 31. Eis que dias vêm,
Diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como veleis sobre eles para arrancar e para derrubar, e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velareis sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Verso 29, naqueles dias nunca mais dirão. Ou seja, naquela época eles diziam, os pais comeram uvas verdes. Diga uvas verdes. E os dentes dos filhos se embotaram. Já provou vinagre? Puro. Os seus dentes se embotam. Certo? Exceto na salada. É delicioso. Deixa pra lá. Voltemos pro texto. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Seus filhos não vão colher. Uau! Eu disse antes que existem consequências. Se você fuma diante do seu filho, ele pode fumar também. Se ele vê você bebendo, ele também pode se tornar bêbado. Eles veem você assistindo pornografia, pode ser que também vejam no futuro. Consequências. Aqui falo de colheita. Mas consequências existem. Você que ligou a TV agora, existem consequências. Não saia por aí dizendo que o pastor falou que não existem consequências. A lei da semeadura e da colheita ainda está em vigência. No mundo. Quanto às coisas ruins. Mas na vida dos crentes, o que resta é positivo. O que resta são somente bênçãos. Não é mais uma semente que você deve, mas uma semente que semeia. Você não deve mais nada. Jesus pagou o que quer semear agora. Quer colher com abundância? Então semeie em abundância. Amém? Assim. Quando vai acontecer isso? Nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quando vai acontecer? Eis dias vem, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. É daqui que vem a citação. Aqui foi a primeira ocorrência. Termina dizendo, porque lhes perdoarei a sua maldade e dos seus pecados nunca mais me lembrarei. Mais um texto e vamos concluir. Na cruz. É sempre bom terminar na cruz. No meu ministério eu sempre termino na cruz. Amém? A cruz mudou tudo. Depois, Jesus agora está na cruz, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, diz, tenho sede. Disse isso de propósito para se cumprir as Escrituras. Sabia que as Escrituras tinham que se cumprir. Diga-me, qual foi a última profecia que ele cumpriu? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Acabamos de ler sobre as uvas verdes. Aqui vemos vinagre. Ok? É uma forma extrema de pecado. Uvas verdes é o início. Quando as uvas se tornam vinho, quer dizer que o processo já está adiantado, fermentou. É o pior tipo de pecado. Ali estava um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, pondo-a no ísopo e chegaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, o último ato, ele disse uma palavra, no grego, tetelestai, no hebraico, kulá, em português, consumado. Qual foi seu último ato? As crianças não colheriam mais o que seus pais semearam. Não haveria mais maldição de gerações. Nunca mais. Ele nos redimiu. Está consumado. Foi a última coisa, a última. Ele sabia, na cruz, que uma coisa a mais ele tinha que fazer. Anular isso, o que homens semeários também colherá. Anular a maldição de gerações. Ele sabia que as Escrituras tinham que ser cumpridas. Quando ele tomou o vinagre, clamou, está consumado, inclinando a cabeça. Anteriormente deram a ele fel com vinagre, e ele recusou, porque aquilo aliviaria a sua dor, era um remédio contra a dor. Ele recusou, ele queria sofrer toda a dor.
e todo o sofrimento por nós. Mas no final, o vinagre puro, ele tomou porque era seu último ato para nos libertar da maldição de gerações. Você não vai colher o que seu pai fez, nem o que fez o seu avô. Parou aqui, por causa da cruz. Não existe colheita maldita para você. Porque Jesus bradou, está consumado, inclinando sua cabeça, entregou seu espírito. Eu amo essa parte. Eu digo para as pessoas, vocês notaram isso? Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Normalmente, alguém morre primeiro, seu espírito sai e sua cabeça cai. Demonstra falta de força, mas ele tinha força. Ele se posicionou para enfrentar a morte. Se posicionou e expirou. Nenhum homem tira minha vida, eu a dou. Dê a ele o louvor, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Amigo, eu não sei se você conhece esse maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. Se você me encontrar e for embora, não terá perdido nada. Mas, se encontrar Jesus como fez agora, pela pregação da palavra, se você for embora, vai perder tudo. Tudo, toda a bênção, tudo que é bom, se encontra nele. Deus ordenou que fosse assim, porque Deus amou o mundo, que apesar do mundo ter pecado contra ele e se rebelado contra ele, ele amou o mundo. E a Bíblia diz que ele enviou seu filho. Ele deu seu filho unigênito, que veio ao mundo como um divino forasteiro. Ele respirava a atmosfera do céu. E os homens pegaram esse presente perfeito e o cravaram na cruz. E, apesar de ninguém poder tocá-lo sem sua permissão, a morte não podia atingi-lo sem que ele permitisse. Por que ele permitiu que fosse crucificado? Porque Deus ordenou que a alma que pecar, essa morrerá. O que o homem semear, isso colherá. E Jesus, naquela cruz, levou os seus e os meus pecados e colheu o que nós semeamos. Ele recebeu o julgamento que deveria cair na nossa cabeça e dos nossos filhos. Ele recebeu no nosso lugar. E bradou, está consumado. Nenhuma maldição para você. Nenhum juízo, nenhuma punição, mas uma grande colheita de bênçãos, de coisas boas para você. E mesmo se passar pelo vale da sombra e da morte, ainda aí a bênção estará sobre você. Sua vara e seu cajado consolam você, ele nunca vai deixar você, você vai passar, não vai ficar lá. A partir de agora, você pode ter a constante presença de Deus. A Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca e crermos com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Se esse é você, faça essa oração comigo. Ore com o coração. Diga, Pai Celestial, obrigado por enviar seu Filho Jesus Cristo para ser Salvador do mundo. Eu creio que todos os meus pecados Ele levou e os perdoou pelo seu sangue. Eu creio que não existe mais julgamento para mim. Eu creio que quando Ele ressuscitou dentre os mortos, foi uma proclamação que todos os meus pecados foram tirados. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. E Pai, de hoje em diante, não enfrento mais a vida sozinho. Não com meus recursos, que são limitados, mas com Jesus ao meu lado, que nunca me deixará, cujos recursos são ilimitados. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Jesus Cristo é meu Senhor para todo sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus, foi abençoado. Fique de pé.
Obrigado, Jesus. Lembre-se, quando compartilhar com seus amigos cristãos, por favor, não me prejudique. Não diga, o pastor diz que não existe mais semeadura e colheita. Certo? Não diga isso. São verdades que precisa apresentar dentro do contexto. Existem consequências. Eu disse, existem consequências. Mas não existe colheita para o crente. Não existem colheitas malditas para o crente. Semeadura e colheita existem, mas semear a palavra, semear suas finanças e colher abundantemente. Aproveite essa bênção. Ela é para você, filho de Deus, mas quando olhar para o mundo, existe semeadura e colheita. Nações estão colhendo as consequências da semeadura ruim. Sim, a terra se rebela com terremotos e furacões. A terra se rebela com a rebelião do homem. Existem consequências na terra. Mas, filho de Deus, para você, Deus quer que você seja o exemplo de bendito, de bendita, para provocar muitos. Se não são ganhos pela pregação, serão ganhos por invejar você. Isso está na palavra de Deus. Provocá-los ao ciúme, pelas bênçãos de Deus. Especialmente a Bíblia diz o povo judeu. Precisa ver a bênção dos gentios. Levante suas mãos nesse lugar. Nesta semana, o Senhor lhe abençoe com as bênçãos do pai Abraão. O Senhor abençoe o seu entrar e o seu sair. Tudo que você colocar sua mão prospere. Nenhuma arma preparada contra você prosperará. A língua que se levantar contra você, suas palavras cairão por terra, derrotadas completamente. O Senhor fará com que os seus inimigos venham por um caminho e fujam por 7 caminhos. O Senhor preserve, guarde, proteja você e os seus, sua família de todo perigo, de todo mal, esta semana, de toda infecção e contágio, de toda enfermidade, ebola e outras. O Senhor proteja você e sua família quando viajar. O Senhor posicione você no lugar certo na hora certa. O Senhor faça sua face brilhar sobre você e seja misericordioso com você, que seja marcado pelos descrentes e pelos crentes. Que eles vejam você como alguém com o favor de Deus. Alguém carismático. Alguém que tem boas coisas acontecendo em sua vida. O Senhor levante a sua face sobre você e seus amados e conceda a você e aos seus sua shalom, bem-estar, saúde e paz. Em nome de Yeshua HaMashiach, aquele a quem amamos porque nos amou primeiro. Deus abençoe você. Até a próxima, irmãos. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.